Faca fria, como diria um amigo meu. Que era teu primeiro, teu primeiro estágio foi justamente O que norteou a minha vida Zona profissional. Franca, né? Assunto tributário. Aí, porque eu acho que eu sou contra aquelas pessoas que têm a mania de fazer vários vestibulares. O cara faz direito, o cara faz administração, faz contabilidade. O cara não se especializa em nada. Eu só fiz uma faculdade de economia, mas eu mergulhei. E eu mergulhei principalmente na parte de economia do setor público. Você está entendendo? Eu me especializei nisso, mas dentro do ramo da Universidade dos Estudos de Ciências Econômicas, né? Então, eu defendo isso. Voltando aqui, o ponto é que eu gostaria de deixar claro para as pessoas é que a educação, como disse o nosso Rauli, é a melhor forma, a maior forma de inclusão social. Ela pode transformar verdadeiramente a vida das pessoas. Se você não é herdeiro, é a única saída. Qualquer outra é atalho e pode não dar muito certo. Você falou sobre a importância da educação na tua vida. No caso aqui, o Estado agindo para promover essa educação em centros de excelência e tal, por onde você passou. Aí agora a gente começou a falar sobre uma outra iniciativa estatal, que vai se transformar numa política de Estado, mas até quando ela surge lá pelo regime militar, né? A Zona Franca de Manaus, ela surge no regime militar, através de um decreto, não é isso? Sim. Você vai explicar muito, com eu muito mais propriedade considero que eu. Eu considero a Zona Franca como a mais bem-sucedida política de desenvolvimento regional que o Brasil já fez. Não existe nenhuma outra política que transformou assim uma vida de uma região, assim, levou do zero ao que se encontra hoje, com tanta velocidade, do que um projeto de desenvolvimento baseado em incentivos fiscais como a Zona Franca. Ele não só ele transcende a questão de incentivos fiscais. Ele é uma política digamos assim, de redução de desigualdades regionais. Ou seja, ele é uma política bem sucedida porque ele reduziu as desigualdades regionais. Nós éramos muito... O Brasil, ele é um país grande, mas ele é um país muito desigual. Regionalmente e socialmente. Então, existem as desigualdades regionais e as desigualdades sociais. Tem as desigualdades entre regiões e entre pessoas, né? Então, a Zona Franca foi uma tentativa de reduzir essa desigualdade que havia entre o norte e o sul e sudeste. Porque se você analisar os grandes investimentos que o Brasil já fez, em termos de infraestrutura, de logística, foi no sul e sudeste. E por isso que lá foi o primeiro lugar onde foi povoado e foi desenvolvido. A Amazônia, ela sempre foi relegada a um segundo plano, ou terceiro, Mas o fato concreto é que, preocupados com essa situação, em 57, o então presidente Juscelino Kubitschek apoiou uma iniciativa de um deputado federal do Amazonas chamado Francisco Pereira da Silva, conhecido como Pereirinha. Ele levou esse projeto não era bem Zona Franca, era uma ideia parecida que ele chamou de Porto Livre. Esse projeto teve o apoio do presidente, da bancada, e se transformou na Lei 3.173, de 1957. Só que o presidente Juscelino saiu e
o projeto não se viabilizou, não se tornou realidade. Quase como uma letra morta. Ficou praticamente como uma letra morta, mas a lei não foi revogada, ficou lá, Estava ali plantado, né? plantada. Quando foi em 1967, já depois do golpe militar e tal, e as pessoas conhecem bem como aconteceu, né? O presidente João Goulart foi deposto pelo regime militar, o presidente Jânio Quadros renunciou, o presidente João Goulart assumiu e depois foi deposto pelo regime militar em função da insegurança que havia, e eles assumem e baixaram então em 1964, em 67 eles produziram o Decreto-Lei 288, que tinha como objetivo, digamos assim, uma política de segurança nacional, né? Em que eles tinham preocupação com o vazio demográfico da Amazônia, né? E o vazio econômico, por consequência, e eles queriam integrar a Amazônia ao restante do país. E aí eles editaram o Decreto-Lei 288, criando a Zona Franca de Manaus, no coração da Amazônia, na cidade de Manaus. E eles entendiam que, havendo um polo de desenvolvimento, ele podia se espraiar. Esse polo poderia se espraiar para as outras áreas da Amazônia, né? E isso acabou não acontecendo. Ao contrário, a Zona Franca de Manaus acabou concentrando mais ainda. O interior, que tinha alguma coisa, acabou parando de produzir as suas vocações, e todo mundo concentrou seus esforços na cidade de Manaus. As pessoas se mudaram para Manaus para trabalhar nas fábricas, outros mudaram para estudar, como foi o meu caso, né? E Manaus acabou sendo assim uma espécie assim de um grande eletroímã que atraía Eu brincava com um amigo, que eu cheguei para ele, que ele veio de lá recentemente, aqui pro Maitá, né? Trabalhar aqui. Aí, tal, e tu é manauara? Ele disse, não, eu sou do Pará. Digo, não, cara, aí sim que tu és manauara, porque o bom manauara é do Pará. E essa Manaus foi um polo atrator, né? Exatamente. Que atraiu. Manaus atraiu. Dificilmente alguém que vai para Manaus, do Amazonas, retorna para o seu município de origem para produzir, para trabalhar, para procurar contribuir com o desenvolvimento do seu município. Um dos poucos que eu conheço é o prefeito Dedei Lobo, que ele foi estudar no colégio agrícola, assim como eu, por conta da minha influência. Acabei levando ele também para estudar. Quando ele terminou o curso técnico agrícola, ele disse, não quero ficar aqui não, quero voltar. Aqui é muito difícil, a gente sofre muito, então eu prefiro retornar para o município de onde eu nasci, que lá eu consigo me virar um pouco melhor. E acabou que ele voltou e num primeiro momento para dar aula, né, como professor, e depois ele até se qualificou melhor, fez uma faculdade através de um convênio com a SEDUC, né, e a Universidade Federal do Amazonas. Eles fizeram aquelas faculdades que fazem nas férias, né, e ele fez o curso de professor em licenciatura em Ciências Agrárias, e ele depois disso passou a dar aula aqui em Humaitá, e depois entrou na política, acabou por influência do ex-prefeito Renato Gonçalves, e foi vereador e acabou se tornando prefeito. Enfim, já está no 4º mandato de prefeito. Mas voltando aqui à questão da Zona Franca, eu considero a mais bem-sucedida política de desenvolvimento regional. Transcende questão de incentivos fiscais. Ela foi instituída com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais aqui, e permitir a integração da Amazônia com os demais estados brasileiros.
Foi por isso que ela teve, dada a logística desafiadora que é produzir em Manaus, que não tem estrada, só tem rios e a parte aérea, é que foram dados incentivos tão generosos para a Zona Franca de Manaus, para poder permitir que as empresas lá sediadas pudessem competir com essa logística tão difícil que é a logística da cidade de Manaus. Como eu disse, a gente não tem estrada, não tem ferrovia, não tem... E tu que és economista, eu também estava lendo sobre isso daí, sobre o fato do... ninguém atrai tantos empregos que pagam bem, né, por uma determinada sociedade do que os empregos industriais. Verdade. Não se conhece. Verdade, né? verdade. Por isso que as iniciativas de estados, seja, desde da Coreia do Sul, agora até os Estados Unidos recentemente também tá entrando nessa pegada de iniciativas de reindustrialização, né? Sim, o próprio Trump hoje é o principal viés da política dele. A Europa toda está começando a se atentar para isso, né? Sim. E nós temos esse exemplo do que a China conseguiu, né? Mas então, todos esses são iniciativas estatais, né? Sim, se não tiver. O Estado vai lá e indica, olha, onde eu quero que seja investido, vamos dizer, eu estou aqui para ajudar esses negócios industriais, mas aqui dessa forma, para ajudar as pessoas, no caso aqui como você falava, que é a melhor iniciativa, a mais exitosa iniciativa de desenvolvimento regional do Brasil. Sim. Aí, para que essa iniciativa ela ocorra, então tem que fazer todo um arranjo institucional, tributário, né, para que incentive essas empresas. Perfeito. Para poder então, você está me falando que sai daquela iniciativa de governo e se transforma numa política de Estado. Isso é verdade. Mas não tem sido fácil, principalmente porque a gente vive hoje um processo democrático. Na época dos governos militares, ninguém questionava o modelo. E acabou que ele foi se consolidando. Quando veio a reabertura democrática, que passaram a ser governados por presidentes civis, começaram os questionamentos de outras unidades federadas. E até hoje, mais recentemente, eu diria assim, até que São Paulo meio que deu uma trégua para a gente, mas hoje o principal adversário que nós temos são as entidades de classe, ou os principais adversários são as entidades de classes. E aí eu colocaria os sindicatos patronais, os sindicatos patronais, a BINE, é uma associação dos eletroeletrônicos lá de São Paulo, a própria Fiesp, a poderosa Fiesp. Os outros estados, assim, a gente não tem grandes problemas, mas basicamente São Paulo é nossa principal pedra no nosso sapato. E vira e mexe, a gente precisa ir, quando eles editavam alguma norma que procurava reduzir as nossas vantagens comparativas, a gente tinha que bater as portas do Supremo Tribunal Federal, porque a nossa blindagem ela é constitucional. Por ser constitucional, quem nos protege, quem nos defende, ou qualquer discussão tem que ser no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Aí os nossos juristas, nossos advogados, que é a Procuradoria do Estado, e às vezes até advogados representando a entidade de classe da Zona Franca, como Federação da Indústria, Centro das Indústrias, Associação Comercial, eles entram lá no Supremo e, via de regra, eu não conheço nenhum caso que o Supremo tenha nos negado. Esse Supremo que frequentemente
Eu ia até falar isso, é né? atacado, menosprezado, mas em relação à Zona Franca nós não temos do que nos queixar, não. Eles têm sido um verdadeiro pai pra gente. Não no sentido de pai protetor, aquele que protege de qualquer jeito. Ele protege porque nós temos direito, né? Os nossos incentivos, eles foram constitucionalizados com a Constituição de 88. Tem um artigo lá que é o artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ele disse o seguinte, que fica mantida a Zona Franca com todas as suas características de incentivos fiscais e, em outras palavras, ele recepcionou todo o arcabouço jurídico que havia pré-constitucional relativo à Zona Franca de Manaus. Recebeu e incorporou a Constituição através do artigo 40, ou por meio do artigo 40. E aí, a partir daí, passou a ser um benefício constitucional. E o Supremo já se manifestou, o STJ já se manifestou. Qualquer ataque que a gente venha sofrer, é só bater lá que, via de regra, eles não nos negam. É quase como se o Amazonas fosse uma criancinha e o cara chamasse, vem cá, mais forte, olha, fica aqui comigo que tu tá guardado. Exatamente. Aliás, e aqui divagando um pouco, a justiça é uma das coisas mais relevantes dentro do Estado democrático de direito, né? Como Montesquieu pensou, né, a questão dos pesos e contrapesos, a teoria dos pesos e contrapesos, em que você tem que ter o executivo, o judiciário, o legislativo, e nenhum pode ter ascendência sobre o outro, mas cada um tem uma digamos assim, uma função muito específica, e naquela função ninguém pode mexer nas suas atribuições, né? O judiciário, ele tem uma função básica de proteger o menos favorecido, porque é o seguinte, antes da figura do Estado, esse Estado que protege os seus, prevalecia a lei da selva. O mais forte atropelava o mais fraco. O Estado, ele só surgiu como, ele só se justifica como um elemento que tem que agir para proteger o mais fraco, para permitir que ele possa crescer, se desenvolver e se fortalecer para poder competir em igualdade de condição. Se não for por essa razão, ele não se justifica, né? Então eu penso assim que aquele Estado que promove educação pública de qualidade, que eu sou testemunha disso, estudei em escola agrícola, estudei em escola salesiana em Humaitá, escola agrotécnica em Manaus, Universidade Federal, excelente universidade, eu considero a Universidade do Amazonas uma das boas universidades. Eu sou egresso da UEA. Pronto, também hoje, eu acho que hoje a UEA ela está competindo em cabeça a cabeça com a UFAM. Projeto brilhante do Amazonino Mendes. Eu acho que o Amazonas deve muito esse legado a ele, né? E depois, numa outra oportunidade, eu gostaria até de compartilhar alguns bastidores dessa questão da UEA, que eu tive também uma participação, não na formulação da universidade, mas eu fui a pessoa que tive o desafio de calcular, de encontrar a forma de financiamento para a universidade. Me fizeram um desafio para eu encontrar de onde viria o dinheiro que iria financiar a universidade. E aquele recurso aquele recurso que vem hoje das indústrias, quem bolou o plano fui eu com a minha equipe. Né? Então, mas isso é para um outro momento, não é agora a situação. Aí você estava falando sobre essa questão constitucional, para a gente entender assim
os diferentes ataques que recebe. Se é no executivo, por exemplo, alguém da Receita, igual você estava falando, eu estava lendo algo, ele tem um entendimento diferente do entendimento que ele tem um entendimento diferente do que a justiça da decisão judicial que foi proferida ou prolatada pelo juiz da Justiça Federal do Amazonas. Quer dizer, então assim, Brasília sempre, na dúvida, ele sempre vai contra a Zona Franca. Assim, os tecnocratas, tá? Aí, normalmente, quando a gente vai para a justiça, aí a gente consegue uma proteção. Porque está lá na Constituição. Por causa da Constituição. Então, o magistrado olhou o artigo... Bem, primeiro ele viu que o 288 foi recepcionado, porque ele era... A Zona Franca é equiparada para todos os efeitos a uma exportação para o exterior. Quando alguém vende de fora da Zona Franca para a Zona Franca, é como se estivesse fazendo uma exportação. E a empresa da Zona Franca, quando vende para o atacadista vende para um varejista, ou o varejista vende para uma pessoa física, ele também é como se ele estivesse vendendo para o exterior, né? E aí o seguinte, isso está lá no 288. 288 foi recepcionado pelo artigo 40. Na verdade, todo o arcabouço jurídico referente à Zona Franca pré-constitucional foi recepcionado pelo artigo 40. Aí o seguinte, quem vende de fora de Manaus para a Zona Franca, o Supremo também já disse isso, né? É equiparado a uma exportação. Então, se uma empresa que hoje está vendendo produto com 0 de PIS/COFINS, ele está vendendo com 0 porque ele está exportando. Tá certo? Que ninguém exporta tributo. Concorda? Sim, sim. O conceito básico é isso, que nenhum país exporta tributo. Então, se você está fazendo uma exportação fictícia, porque a lei assim determinou, então não pode ter redução de benefício, porque senão você vai exportar um pedaço de tributo. Foi esse o entendimento do juiz, né? Por quê? Porque nós temos uma blindagem constitucional. Aí, legislativo. Você falou que queria lá é um decreto. Aí imaginemos lá os legisladores agora com a reforma tributária tiveram um determinado entendimento. Aí as pessoas olham, igual essas entidades de classe. Eu ia falando que eram os stakeholders, né? Mas esses grupos de interesse organizados, né? Sim. Que são essas entidades de classe, esses sindicatos patronais, não deixam de ser uns stakeholders, né? É porque eu me policio para não usar esse termo, né? O stakeholder é um grupo de interesse. É como se fosse uma estaca, né? O apoio, né? Nessa ideia. Aí ele pega, não, olha aqui, ó. Aqui na lei tá dizendo que tal coisa é aplicada. Aí tenta derrubar o entendimento lá do decreto e vai pro judiciário. Acaba indo pro judiciário. Aí chega o quê? Essa questão constitucional que você falava, não é? O judiciário esbarra na proteção constitucional que a Zona Franca tem. E aí, nesse instante, nós estamos... A Constituição é maior que qualquer lei, maior que qualquer lei complementar. Exatamente. Ela é o mandamento maior, né? Então, nesse instante, a Zona Franca, depois da reforma tributária, que é bom que se diga que a reforma tributária, ela deu segurança jurídica, deu mais segurança jurídica, porque frequentemente o Amazonas tinha que ir para o Supremo, tinha que ir para alguma instância jurídica ou judiciária para defender os seus interesses. A reforma tributária, ela colocou dentro da norma da emenda constitucional 132 e da lei complementar 214 de 2025, ela colocou todo aquele entendimento que o judiciário vinha tendo antes sobre Zona Franca. Ela pegou, jogou dentro. A reforma tributária jogou dentro. Então, trouxe segurança jurídica para nós. Mas, mesmo com toda essa proteção,
Nesse instante nós estamos enfrentando duas lutas, duas questões, vamos dizer assim. Uma é essa de tentar reduzir os benefícios das empresas que estão fora da Zona Franca quando remetem mercadoria para dentro da Zona Franca, porque teve uma lei complementar, a 224 de 2025, que disse que os incentivos fiscais, isso era uma luta do Haddad de reduzir benefícios fiscais no Brasil, que ele disse que eram mais de 300 trilhões ou bilhões de reais, desculpa, e que era muito, e tinha incentivos que poderiam ser reduzidos. Então o governo mandou um projeto para reduzir linearmente os incentivos em 10%. Mas colocou lá que os incentivos da Zona Franca, por serem constitucionais, não eram para ser afetados. E o Congresso aprovou. Aí pergunta a Fiesp: e aqueles benefícios das empresas que estão fora da Zona Franca, que mandam com benefício para a Zona Franca por causa da Zona Franca, estão sujeitas a essa redução linear ou não? Aí a Receita disse: estão sujeitas, porque as que estão protegidas é aquelas empresas que estão sediadas na Zona Franca, embora o benefício econômico seja para as empresas que estão sediadas, né? E aí as entidades foram para a Justiça Federal do Amazonas, porque era um parecer, era uma resposta de consulta da Receita, e o juiz disse: está suspenso essa tua resposta. Você quer falar do antes, que você não vai exportar tributo, né? Porque é a questão da ficção, uma exportação, né? É uma ficção jurídica, o juiz disse: é uma exportação, tem que ir sem tributo. Bem, esse é um ponto. O outro ponto é que, e esse é referente à reforma tributária em si, que a Fiesp entendeu que os incentivos que foram calibrados, vamos dizer assim, na reforma para a Zona Franca de Manaus, que estão lá no artigo 450 da Lei Complementar 214, eles foram excessivos. Não houve estudos técnicos e tal, e que, portanto, ela entrou com uma ação na Justiça Federal do DF, uma ação civil pública. De tanto a gente estudar esses assuntos, embora não sendo advogado, a gente acaba aprendendo um pouco, né? Eu não tive a sabedoria para fazer um curso de direito, mas acabou que a gente estuda por vias oblíquas, né, o tema. E aí ele diz o seguinte: pede que seja considerado inconstitucional esse artigo. A Justiça Federal nem entrou no mérito, disse que a ação não era própria e, em preliminar, ela julgou prejudicado a demanda. Mas eles recorreram para o TRF, né? Recorreram, o assunto ainda está na primeira instância, porque ele tem que ouvir as outras partes antes de remeter. E foi nesse tema que a Rede Amazônica recentemente pediu uma entrevista comigo e acabou, acho que, circulando aqui por todo o estado, né? Essa foi no Jornal do Amazonas, né? Em que a gente demonstrou, esclareceu que essa pretensão, essa não pretensão, mas esses argumentos usados pela Fiesp não procedem, porque o que o Amazonas fez, ou o Congresso Nacional fez, a bem da verdade, foi transportar os incentivos no âmbito do ICMS para o IBS, que é o sucedâneo, vamos dizer assim, dele, e os incentivos no âmbito do PIS e da COFINS para a CBS, que é o sucessor das duas contribuições. Então nós não criamos nada de novo, nós pegamos o que tinha na lei estadual, passamos para o IBS, que é o tributo federal, e pegamos o que tinha no PIS e na COFINS, que são duas contribuições federais, e remetemos para a CBS.
Outro detalhe que é muito relevante é que os incentivos dos outros estados da federação já tinham prazo para deixar de existir. Aí diz, não, mas porque a partir de 32, a partir de 33, só o Amazonas vai continuar dando benefício. E os outros estados não vão poder. Mas já tinha uma lei complementar de 2017, era 160, que dizia que os incentivos dos outros estados, ela convalidou, porque os outros estados concederam incentivos sem base legal, ao arrepio do CONFAS e tal. Aí ela diz, olha, mas em 2032, 2033 na verdade, em dezembro de 32 acabam e 33 já passa, não podem mais ter nenhum incentivo estadual nessas condições. Então já tinha um prazo certo para acabar. O da Zona Franca ia continuar independente de reforma tributária. Porque, como você falou, está lá na Constituição. Até 2073. Entendeu? Então, assim, grosso modo, Rodrigo, essas são as questões que nós estamos enfrentando no momento, que eu, assim, estou muito otimista com relação ao desfecho disso. Acho que vai ser um desfecho bem favorável. E estamos sempre vigilantes. Nosso papel que eu digo do Estado, a sua classe política, a liderança política, a liderança empresarial, tem que estar sempre vigilante, porque os nossos inimigos não dormem. A gente também não pode dormir. 3 pontos aí para a gente se encaminhando aí para esse rumo final da nossa primeira conversa. Sim. A primeira delas você citou lá, né, sobre o seguinte, sobre essas lideranças que a gente tem no Congresso, no meio político, que sempre estão vigilantes lá para qualquer alteração, né, para qualquer alteração do status da Zona Franca de Manaus. E como que você entende a importância da gente porque eu também, trazendo assim, sem trazer para esse campo da polarização, um presidente de um partido político importante do Brasil estava falando que é sobre a distribuição de emendas partidárias. Ele estava falando em 2 tipos de legisladores. Um que é baseado no voto de opinião, né? E o outro que faz essa relação, vamos dizer, mais paroquial, com prefeitos, né? Os inúmeros prefeitos. Aí eu queria que você falasse um pouco da importância de a gente ter líderes que enxergam o nosso Estado e sempre estão atentos para ataques para políticas como a Zona Franca. Porque se a gente ficar refém apenas de políticos de opinião que ficam patrulhando a vida alheia, não vão resolver os reais problemas que a nossa sociedade enfrenta. Você sabe, Rodrigo, que eu, embora tenha trabalhado com eles, eu tenho que reconhecer, não é porque trabalhei com eles, com Omar Aziz, Eduardo Braga, mas eu considero esses 2 parlamentares assim muito importante na defesa dos nossos interesses, por uma razão básica. Omar Aziz é o líder nacional do PSD, ele lidera 15 senadores. Talvez até tenha aumentado porque houve uma janela partidária, mas até bem pouco tempo eram 15 senadores que ele liderava. Eduardo Braga liderava 12 senadores. Então esses 2 senadores, quando eles vão ao governo federal tratar das questões da Zona Franca, eles não estão falando só por si, eles estão falando como líder que são das maiores bancadas que tem no Senado. Eles são ouvidos, são respeitados. E graças a Deus a gente tem tido a sorte na reforma tributária. Eu presenciei isso. Presenciei o quanto eles foram relevantes. Eles pediam a opinião técnica nossa, mas na hora de fazer a defesa política, eles faziam com maestria. Defendiam as nossas propostas técnicas e tinha eco o que eles pediam do governo federal, porque o governo, peraí,
eu não estou tratando apenas com o senador lá do Amazonas. Eu estou tratando com o líder nacional do PSD, ou estou tratando com o líder nacional do PMDB. Então eu considero que nós do Amazonas temos a sorte de ter tido esses dois líderes por ocasião das discussões da reforma. Sobre a questão das emendas, tem muita polêmica sobre isso. Uns são a favor, outros são contra. O fato concreto é que dizem que o parlamento brasileiro é o que dispõe do maior orçamento no mundo, comparativamente, para designar emendas, coisas que não existe paralela em outros parlamentos por aí, mundo afora. Mas, por outro lado, eu vejo isso como uma forma de ajuda que as pequenas prefeituras que têm, digamos assim, uma articulação com um deputado, um senador, é uma oportunidade que elas têm de receber um recurso que não seja aquele obrigatório de Fundeb, de FPM, tá entendendo? Ele não fica refém só disso. Ele aqui e acolá ele recebe aquela emenda que é um recurso voluntário, que é uma destinação voluntária. E se não fosse através da figura da emenda, ele não complementaria o seu orçamento. Como irradiar esse desenvolvimento que Manaus recebe da Zona Franca de Manaus? Como espraiar para o restante do estado? Eu acho que hoje nós seremos obrigados, hoje que eu digo após a reforma tributária, nós seremos obrigados a adotar políticas que promovam, digamos assim, o desenvolvimento no interior do Amazonas. E eu explico por quê. A reforma tributária ela foi muito boa para o aspecto da competitividade para as empresas que lá estão, mas ela trouxe um desafio, que é o princípio do destino. Hoje a arrecadação vai pertencer ao estado onde o produto vai ser consumido. E como 98% dos produtos Zona Franca são destinados para outros estados, só 2% ficam para consumo interno na Zona Franca. Nós temos o desafio agora de aumentar o consumo, e só tem consumo quando tem renda. Só tem renda. E para ter renda tem que ter atividade econômica, né? Isso aí já diziam os nossos economistas que formularam, né, a base da teoria econômica, né? E o principal dele é John Keynes, né? John Maynard Keynes. Ele dizia exatamente o seguinte, que a renda ela é uma função, o consumo, é uma função da renda. E para ter renda tem que ter atividade econômica, né? Então, nós vamos ter que desenvolver o interior para poder ter renda, para poder consumo, para poder ter arrecadação tributária. E Keynes fala algo mais ou menos assim, que as economias ela chega numa espécie de fundo do poço, que ela só é retirada pela ação do Estado. O Estado vai lá e ter ação racional de outra forma não existe. Antes de Keynes prevalecia o princípio a teoria do Estado mínimo, né? A teoria de que o mercado ele podia resolver tudo, né? Aí o Keynes disse não, tem situações que o mercado não resolve, tem que ter intervenção, tem que ter o braço do poder público para poder corrigir, e por isso que ele até hoje ele é reconhecido como sendo
o grande economista de todos os tempos. Aqui falando da questão de Humaitá, a minha geração começou a ter uma oportunidade de voltar para cá. Por quê? Porque apesar de nós não termos empreendimentos industriais vultosos, nós também passamos a ter, por exemplo, eu sou ligado ao IFAM, Instituto Federal do Amazonas, que já foi a Escola Agrotécnica Federal, que foi a Escola Técnica, a ETFA, que foi lá em São Gabriel. Eles pegaram, reuniram e fizeram o Instituto Federal do Amazonas e espraiou isso para os municípios. E hoje, por exemplo, o Humaitá é um dos que mais tem professores, servidores aqui da região. Pessoas que foram para Manaus ou foram para Porto Velho e por causa dessas iniciativas conseguiram voltar para cá. Por causa dessa oportunidade profissional, né? Agora, ali, por exemplo, no IFAM, está terminando ali além deles estarem ampliando o campus, né? Estão construindo uma unidade lá, o campus. Também tem uma iniciativa lá de parceria com o LG, que está sendo colocada lá. Olha que bacana. Né? É uma das formas que se tem de espraiar isso daí. E também tem a UEA presente. Eu acho que não tem outra universidade tão presente em um estado da federação quanto a UEA. Praticamente tem polo da UEA em todos os municípios. Mas você tem razão, eu fazia tempo que não via o Humaitá. Eu vim muito rapidamente em maio do ano passado celebrar os 80 anos da minha mãezinha. Glória. E aproveitei, mas fiquei muito rapidamente aqui, né? Eu costumo brincar com ela que eu disse, eu vim celebrar as 80 voltas dela ao redor do sol, né? E eu não tive oportunidade assim de andar muito, fiquei muito lá com ela, fiquei uns 2 dias só, 3. Terceira fui embora. Mas hoje eu aproveitei para dar uma volta na cidade e me chamou a atenção assim a estrutura da UFAM ali, muito grande. Tem um prédio enorme. A UEA também poderia ter essa. A UEA tem ali o campus da UEA, tem o IFAM, como você disse. Então, assim, em matéria de oportunidade para estudar, nossos jovens estão muito bem servidos. Eu não tive essa sorte. Na minha época eu tive que me deslocar, enfrentando todo tipo de desafio, né? Morando em regime de internato, com 500 colegas, 499, eu era o 500, o número 500, vamos dizer assim. Então, tendo que os pais ficam sempre inseguros, a gente é muito jovem, pode ter algum tipo de problema nessa trajetória e tal. Graças a Deus eu tive uma formação e tive um alicerce familiar muito forte que me ajudaram a não desviar para nenhum lado nem para o outro. Eu estava focado nos meus objetivos. E hoje os jovens de Humaitá podem aproveitar essa estrutura que tem educacional na cidade. Eu acho que isso é um legado importante que o governo deixa para os estudantes. Outra coisa que eu também considero muito importante, o Humaitá ele começa a despontar como uma fronteira agrícola, a última fronteira agrícola do Brasil, que ele começou lá pelo sul, depois foi para o centro-oeste, veio ali entrando por Rondônia, Acre, Boca do Acre, aqui chegando aqui o Humaitá, Lábrea, Canutama. Então o Humaitá já começa a experimentar esse sopro de desenvolvimento voltado para o agronegócio. Eu acho que isso é bom. Também como um canal logístico da soja, né, que eu vi na estrada quando estava vindo de Porto Velho para cá, muitas carretas, embora não seja ainda a época áurea da produção de soja, mas eu passei por várias carretas daquelas bitrens vindo para Humaitá, para o porto ali do Massute, para embarcar a sua carga. Então, o Humaitá hoje ele é
um canal logístico, ele é também ele tem a possibilidade de se transformar num grande produtor de agronegócio, porque ele tem, digamos assim, muitos campos naturais que podem ser explorados sem precisar derrubar uma única árvore, né? Eu acho que isso é uma coisa boa para o nosso município. E onde o agronegócio chega, ele tem assim, ele traz junto uma série de outras atividades, né? Assim, ele gera um cluster, para usar um termo moderno, né? Assim, no entorno dele se desenvolve uma série de outras coisas. É a parte de logística, transporte, a parte de consumo de energia, a parte de consumo de combustível. Tudo isso gera arrecadação, serviços diversos. Que vai de drone, operadores de drone. Operadores de drone. Aí você tem também mão de obra qualificada. Você vai ter gente. Implementos agrícolas. Que entende de implementos agrícolas, sabe como operar implementos agrícolas. A parte aquaviária, que tem as balsas ali, a gente no futuro vai ter que ter um porto, não um porto, como é que se diz? Aquele que faz reparo. Um estaleiro para fazer reparo em embarcações, entendeste? Isso naturalmente vai ter que ter. Então tudo isso requer mão de obra qualificada, mão de obra treinada, né? Soldador, vai precisar de pessoas para trabalhar em reparos, pessoas que de repente, quem sabe até construir embarcações, enfim. Eu vislumbro assim que o Humaitá é um município que está alinhado com esta perspectiva futura de digamos assim, de geração de renda, geração de atividade econômica, geração de arrecadação para o Estado. Agora, entrando nos finalmente, sabe algo que eu percebi assim, que foi permeando toda a nossa conversa, que é a maneira como tu foi construindo a tua história pessoal, né? As tuas iniciativas como um homem público, mesmo hoje atuando na área privada, não deixa de ser um homem público quando é chamado para defender os interesses aqui da nossa região, do nosso estado. Para ajudar com ideias, com formulações. Você se coloca à disposição porque eu me considero devedor do Estado. Foi uma dança, foi uma espécie de dança, onde você construía oportunidades e o Estado te proporcionava essas oportunidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu achei muito legal, porque às vezes você encontra alguma pessoa e fala assim, tem uma determinada oportunidade, cara, eu não vou fazer, porque aí, já pensou se eu passar, ou já pensou se eu for aprovado, já pensou se eu for selecionado, não, vai lá, faz, igual você fez, igual você estava me contando, olha, fiz esse concurso, passei, construí a oportunidade veio, aí eu vou, é igual uma série que eu assisto, que estavam perguntando para ele, mas qual que você vai escolher? Você vai escolher isso daqui, esse, o A, o B ou o C? Ele disse, isso é o problema do meu eu do futuro. O meu eu do presente é passar, digamos assim, no concurso, ou me habilitar para uma dessas funções, né? Exatamente. Aí escolher... Quando chegar na hora, eu vou pensar. Vou pensar. Mas aqui eu tô para construir. É mais ou menos isso. Eu quando saí daqui, eu saí com forte propósito de vencer. Eu não fui para brincar, de verdade. Eu cheguei em Manaus, e eu fui morar lá na escola agrícola, em regime de internato. Muitas vezes eu era convidado pelos nossos colegas que faziam parte também da escola para sair, às vezes, vamos uma quarta-feira, vamos lá no bairro do Coroado, vamos tomar uma cervejinha lá, vamos espairecer. Eu disse, rapaz, não dá para mim, porque tem uma série de tarefas para atualizar, tem uma série de deveres escolar para atualizar. E outra coisa, eu tenho um objetivo muito claro. Eu vim aqui para me tornar alguém na vida. Eu vim aqui me tornar um profissional. Eu não vou poder
perder tempo em mesa de bar, né? E aí os meus colegas às vezes até me xingavam, diziam que eu era metido e tal. Eu disse, não, meu amigo, eu não vim aqui para brincar, porque como eu não nasci em berço de ouro, então só tenho uma oportunidade, a educação. A educação é a minha única saída. Então eu ficava sempre na escola, eu raramente saía. Claro que tem uma época, tem um momento assim que bate um tédio, né, às vezes, por você ficar sempre ali, mas eu pensava no meu futuro. Eu digo, não, peraí, se eu desviar o meu foco, porque eu considero o seguinte, que o futuro de uma pessoa depende de duas coisas, foco e disciplina. Se você não tiver foco e não tiver disciplina, você vai se perder, você vai acabar divagando, vai acabar caindo na bebedeira, em outras atividades, e perder o teu tempo, porque eu acho que até os 30 anos o ser humano ele tem que se qualificar o máximo que ele puder. Dos 30 até os 60 ele tem que trabalhar para ganhar o dinheiro o máximo que ele puder, e dos 60 em diante, já que hoje a sociedade nos permite ter uma qualidade de vida, ter vida após 60, você pode até trabalhar, mas você vai administrar a tua agenda. Você vai ter... Não, hoje eu não... O cara querer agendar uma reunião com você, não, hoje eu tenho outra prioridade. Aí você já se dá o luxo. Por quê? Porque você tá qualificado, qualificado educacionalmente falando, e você está em condições financeiras de recusar certos trabalhos. Só aquilo que te interessa. Entendeste? Então, essa é a minha mensagem para as pessoas que estão nessa fase, os jovens que estão nessa fase de decidir o seu futuro, os seus caminhos. Foco e disciplina digamos assim, o segredo. Não pode desviar, não pode divagar, porque senão você pode se perder no caminho. Beleza. Beleza, meu irmão? Só agradeço aí pela nossa conversa. Nada.